Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Caríssimos irmãos, nós católicos somos convidados a evangelizar, a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a redescobrir o tesouro da fé. E nesse processo de evangelização, urge conhecer a história da Igreja. Ela atravessou 20 séculos, passou por muitas perseguições, ciladas, privilégios, períodos de paz e de glória. Padres, bispos, papas e cristãos leigos foram mortos ao longo dessa trajetória de 20 séculos. Em dados momentos da história, parecia que a Igreja iria se acabar. No entanto, ela está aí, mais viva do que nunca, tendo à sua frente o Pedro, número 266, que se chama Francisco. Infelizmente, a Igreja traz em sua face as rugas dos nossos pecados, mas será sempre sustentada pelo poder de Deus, pois Jesus Cristo, que a fez, disse aos seus apóstolos: Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Neste vídeo de hoje, nós explicaremos o seguinte axioma: Extra ecclesia nulla salus. Fora da Igreja não há salvação. Como entender essa frase? Essa afirmação repetida por inúmeros padres da Igreja, muitas vezes é adotada para enfatizar a separação ao invés da unidade da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica dedica 3 parágrafos, do número 846 ao número 848, para explicar essa expressão, destacando que ela é formulada de maneira positiva, significando que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo místico. O texto cita ainda a Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, para explicar que a Igreja peregrina na Terra é necessária à salvação e que Cristo, único mediador e caminho da salvação, confirmou a necessidade desta, na qual os homens entram pelo batismo. Ao mesmo tempo, o Catecismo ressalta que tal afirmação não é destinada àqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua Igreja, e não para se dirigir àqueles que pertencem a outra tradição religiosa ou a cristãos que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Ao citar o decreto conciliar Ad Gentes, o Catecismo salienta que aqueles que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida por meio do ditame da consciência, podem sim conseguir a salvação eterna. Por outro lado, o documento enfatiza que, mesmo assim, cabe à Igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Portanto, tal frase se destina àqueles que, conhecendo a fé no Cristo por meio da Igreja, renegam-na, seja pela apostasia, seja pela heresia. Essa afirmação foi feita pela primeira vez no século III, pelo bispo Cipriano de Cartago, São Cipriano de Cartago, em seu tratado sobre a unidade da Igreja, em uma época em que os cristãos se debruçavam sobre a chamada polêmica dos lapsus ou caídos. Eram assim chamados aqueles que rompiam com a fé por causa da perseguição e, diante de ameaças do império, não apenas renunciavam à fé cristã, como delatavam seus irmãos. Havia, portanto, uma doutrina que consentia aos bispos reconciliar os apóstatas arrependidos após adequada penitência. São Cipriano, então, exorta os fiéis a não abandonarem o único rebanho de Cristo, para seguir aqueles que deste se separaram, criando comunidades próprias, e afirma ser, neste único rebanho, a Igreja, que está a vida do Espírito e sua unidade fundada no Cristo, e expressa na comunhão com os apóstolos, sendo os bispos os que zelam por essa unidade. Abre aspas. Como ninguém pode se salvar fora da Arca de Noé, assim ninguém se salva fora da Igreja, escreve o bispo de Cartago, ressaltando que a única forma de aqueles que renegaram a fé serem salvos é sendo acolhidos novamente na Igreja que os gerou para Cristo.
Amados irmãos, Jesus Cristo fundou uma só igreja. Ele mesmo disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. E essa igreja de Cristo tem 4 atributos essenciais. Só ela é una, santa, católica e apostólica. Quando a gente fala em ecumenismo, nós precisamos ter uma noção exata do termo. Ecumenismo é a busca da unidade entre os cristãos em torno da única Igreja de Cristo. O Papa São João Paulo II, em sua encíclica Ut Unum Sint, diz claramente que na busca pelo ecumenismo não se pode abrir mão da nossa identidade católica. Afinal de contas, não há unidade fora da verdade. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.